Shalom. Agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos. Hoje nós vamos falar sobre uma profecia sobre o povo judeu, né? E essa profecia, ela é um alerta ao povo judeu sobre o cristianismo. Primeiro, eu peço que esses vídeos que eu estou fazendo, gente, não tem intenção de agredir a religião de ninguém. Porém, eu não posso, por fato de, entre aspas, agradar alguma religião e mentir, tá? Na Torá, não posso. Então, existe uma profecia em Joel 3, capítulo 3, que fala exatamente o que o cristianismo fez com o povo judeu. Exatamente o que o cristianismo fez com o povo judeu. Isso tem várias profecias, mas eu escolhi essa, depois eu falo das outras, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, Joel capítulo 3, versículo 6 em diante, fala o seguinte. Vou começar no versículo 5 de Joel capítulo 3. O Eterno fala: visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas puseste nos vossos templos. A essa profecia se refere a Tito, ao imperador Tito, que invadiu Israel, né, na época do segundo templo, e destruiu o nosso templo, pegou todo o ouro do nosso templo, e todo o ouro de Israel, levou para Roma. Uma parte desse tesouro fez o Coliseu, inclusive levou o povo de Judá, o povo Yahudim, como escravo, trabalhou como escravo lá no Coliseu, e depois foram mortos dentro do Coliseu, e alguns outros eles fizeram apetrechos para os deuses pagãos. De lá para o cristianismo começou a se desenvolver. E o cristianismo, entre aspas, diz que nasceu do judaísmo e começou a pegar, entre aspas, coisa do judaísmo para incluir, sincretizar dentro do cristianismo. E prossegue no versículo 6. Agora vocês veem como tanto bate exatamente o que o cristianismo fez e faz até hoje. Joel capítulo 3, versículo 6. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. A tradução correta seria assim: vender os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para o apartar para longe das suas leis, da lei da Torá. E Paulo de Tarso, ele era apaixonado pela cultura grega. Até um cristão, por mais que ele não queira enxergar, porque o cristão ele é inteligente quando ele quer. Eu conheço cristãos inteligentes, inclusive estão até saindo do cristianismo. Eles começaram a observar, eles mesmos, não foi eu que falei. Eles chegaram em mim e falaram: Alisson, eu comecei a observar que quando nós lemos Mateus, Lucas, Marcos, é totalmente diferente das cartas de Paulo. Paulo, ele simplesmente ele modifica tudo que o segundo, o Jesus lá falou. E Paulo de Tarso, ele era apaixonado pela cultura grega. Ele não era judeu, ele mente que era judeu, depois ele assume que ele não era judeu. Ele era apaixonado pela cultura grega, romana, apaixonado pelos deuses gregos. O que ele fez? Ele sincretizou, ele misturou um pouco da cultura judaica com muito da mitologia grega. E aí surgiu o Novo Testamento. Isso eu estou falando dentro do Novo Testamento, mas nós sabemos que isso aconteceu foi com Constantino, não foi nem com Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, na verdade, ele era bem mitologia grega mesmo, né? Tanto é que o conceito de diabo do Novo Testamento é muito parecido com a mitologia grega. O conceito de Deus trino, né, politeísta, é muito parecido com a cultura grega, romana, etc. E aqui, por incrível que pareça, o Eterno já faz essa previsão, falando, né, que nós ia sermos vendidos, ou seja, aos filhos do grego.
E vale lembrar que o Novo Testamento no original não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Olha que coisa mais interessante. E aí, pela nossa luta de não cair nas garras da idolatria, o Eterno prossegue. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei vossos filhos e vossas filhas nas mãos dos filhos de Judá. Aí, o que é que Deus fala? Olha, pela maldade, por vocês saberem que o meu povo é proibido ser idólatra, só existe somente eu de Deus. E mesmo assim, vocês tentam os forçarem a adorar o seu Deus, esse Jesus, esse Deus que não existe na Torá, né? Deus vai olhar pelo povo de Judá e vai fazer o inverso. Vai castigar as nações. E fala, né? Que os venderam a sabeus, a um povo distante, porque o Senhor disse: proclamar isso entre os gentios, ou seja, proclamar isso entre as nações. Vale lembrar que gentil significa nações, tá? Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos, vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Ou seja, o Eterno, o cristão, ele tem o Novo Testamento, mas ele tem o Taná, que eles chamam de Antigo Testamento. Eles leem e veem que não tem nada de Jesus lá, veem que não tem nada de Deus Trino lá, veem que não tem nada dessa idolatria, mas mesmo assim eles insistem em transformar o Taná, ou seja, o Antigo Testamento, em um livro idólatra. Então, o Eterno já vinha nos advertindo isso desde Moshe. Lá em Deuteronômio 28, por exemplo, fala que pela nossa desobediência nós íamos ser espalhados entre as nações, ia ser humilhado pelas nações, né? E depois de ser humilhado pelas nações, alguns iam chegar até a adorar outros deuses, né? E foi assim, né? Que ia nascer e tal. Então, quer dizer, nós já fomos advertidos dessa tentativa cristã e muçulmana hoje, desde a época de Moshe. É só ler a Torá. Inclusive, na própria tradução cristã, se a pessoa lê sem ignorância, lê como está lá, vai ver que não tem nada disso de cristianismo. Não tem nada disso. Tá? Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês um pouco sobre essa profecia e mais um motivo por que nós não aceitamos Jesus, nem Yahushua, nem Yoshua, nem Novo Testamento como válido. Né? E também nossa visão sobre o Messias não tem nada a ver com a visão cristã ou messiânica. Agradeço a todos, espero não... Olha, gente, isso é uma explicação, não é para ofender. Se você é cristão, gosta de ser cristão, ok, estou falando o nosso lado, tá bom? Deixo um grande abraço a você, agradeço por ter assistido meu vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.